Você já se perguntou o que realmente acontece na Rússia por trás das câmeras? Vladimir Putin tem um novo inimigo, e ele não quer que você saiba quem é. Enquanto isso, as ondas de medo e instabilidade se espalham pelo país. A nação que deveria ser forte parece estar blindada em uma máscara de poder, mas por dentro, tudo desmorona. Imagine o Kremlin, a fortaleza do poder russo, ressoando os ecos de uma vitória passada. Entretanto, nos bastidores, uma frase inquietante circula: o rosto que aparece na televisão não é o verdadeiro. Essa afirmação arrepiante revela a face oculta de um líder que controla tudo com mão de ferro. Segundo informações confidenciais, o exército russo não possui uma estratégia de sucessão sólida, e a economia que um dia foi robusta está em frangalhos. Uma nação profundamente corrompida, onde criminosos comandam os negócios mais importantes. Como isso pode acontecer diante de uma fachada de força? Muitos duvidam, alegando que tudo isso é pura propaganda, uma tentativa de desacreditar Putin. Mas há um homem que pensa diferente. Leonid Ivashov, uma lenda viva que ajudou a moldar o Estado moderno russo, tem uma visão sombria. Ele odeia a OTAN, despreza o Ocidente e acredita que a desintegração total da Rússia é inevitável. Seus relatos considerados verdadeiros apontam para um futuro sombrio, onde a Rússia pode deixar de existir como conhecemos. E para piorar, Putin não quer mais guerras convencionais, ele prefere manipular tudo nos bastidores, criando uma teia de mentiras. Em uma recente entrevista de TV, Ivashov descreve uma realidade extremamente preocupante. O povo russo sofre mais do que nunca. A escassez de recursos, a falta de dinheiro suficiente para sobreviver, o cheiro do desespero no ar. Ele alerta que o governo finge que tudo está bem, escondendo a crise debaixo do tapete. Mas por que Putin não enfrenta esses problemas de frente? A resposta é clara: ele tem medo do que pode acontecer se a verdade vingar. O general insiste que o país está fragmentado, com problemas em todas as regiões. A previsão de pensões, por exemplo, é uma piada de mau gosto. O governo tentou oferecer 16,5 mil rublos como solução, mas sabe-se que isso é insuficiente, uma desculpa para enganar o povo. Ele explica que essa crise não é apenas uma consequência econômica, mas uma questão de sobrevivência nacional. A educação está colapsando, o sistema judicial corrompido, e a infraestrutura de saúde em crise em um cenário de calamidade crescente. O retrato que Ivashov pinta é de uma Rússia à beira do colapso, onde a maioria da população vive na pobreza. Mesmo o setor militar, que deveria proteger o país, está em declínio. Ele revela que antes da invasão à Ucrânia, os analistas dentro do próprio governo alertaram que a estratégia de Putin era uma aventura perigosa, que poderia destruir tudo. E ele explica que a invasão não trouxe benefícios, apenas agravou a crise. A Rússia, antes uma potência, agora se torna refém de uma liderança cada vez mais isolada e desesperada. Ele também fala sobre algo que poucos se atreveriam: a relação perigosamente frágil da Rússia com a China e outros aliados diplomáticos. Putin tenta fingir que mantém boas relações, mas a verdade é que seu isolamento aumenta a cada dia. Recentemente revelou que a Rússia já enviou mais de 20 milhões de dólares para a Coreia do Norte, ajudando no que for preciso armas, recursos, tudo para manter o controle. É uma realidade assustadora, uma fuga desesperada para sobreviver. E há uma acusação que realmente surpreende. Ivashov afirma que Putin não acredita na força de seu próprio exército. Sua estratégia é uma farsa, uma fachada que esconde a verdade de que a Rússia está se arrastando para o precipício. Em um lugar onde a mentira se torna a única linguagem, o líder parece perdido em um universo de ilusões. Sua última esperança? Manipular tudo ao seu favor, usando propaganda e controle de informações. E o mais assustador? Essa crise não veio do nada. Antes de tudo isso acontecer, analistas dentro do próprio governo advertiram que uma invasão poderia ser um desastre maior do que qualquer conflito anterior. Putin, em sua teimosia, ignorou os alertas e mergulhou o país em uma guerra que só alimenta a sua própria destruição. Agora, essa sombra de desastre se espalha por toda parte, deixando a Rússia como uma nação à beira do abismo. Que mistério se esconde por trás dessa liderança? Afinal, quais são os verdadeiros planos do Kremlin para o futuro? Uma coisa é certa: por dentro o país está em frangalhos. E para os russos, as coisas só vão piorar. Prepare-se, pois o que acontece na Rússia não é apenas uma crise, é uma história de destruição silenciosa, que ninguém mais consegue esconder. A crise na Rússia está se desenrolando de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Pode parecer que tudo está sob controle, mas por dentro, o país enfrenta uma turbulência silenciosa. Problemas econômicos, descontentamento popular e uma liderança cada vez mais isolada estão crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Você consegue imaginar o que acontece quando o peso dessa situação se torna insuportável?
A resposta pode ser mais assustadora do que parece. Os problemas dos territórios russos estão claramente visíveis para quem acompanha de perto. De acordo com fontes confiáveis, há uma preocupação crescente com o futuro econômico e social. A maioria das regiões enfrenta uma crise profunda. Os aposentados recebem apenas 16.500 rublos, uma quantia que mal cobre seus custos de vida. O governo tentou minimizar a situação, dizendo que esse valor é tudo que os idosos precisam. Mas a verdade é diferente. Inúmeros especialistas e militares influentes alertaram há anos. Um deles, um veterano de destaque na defesa do país, foi uma peça fundamental na formação da Rússia moderna. Ele foi a força que trabalhou para reconstruir a defesa e a estrutura do Estado após a desintegração da União Soviética. De 1996 a 2001, atuou na linha de frente do setor militar, coordenando operações internacionais e garantindo que as Forças Armadas permanecessem uma potência. Porém, mesmo com toda essa história de força e influência, ele atualmente lança um olhar crítico sobre o próprio governo de Putin. Recentemente, esse ex-líder militar criticou duramente a incapacidade do país de enfrentar seus próprios problemas. A operação especial na Ucrânia, que parecia um golpe de coragem, está se revelando uma tragédia de proporções ainda maiores. Em mais de 1.400 dias de conflito, o que deveria ser uma missão rápida, virou uma longa dor de cabeça. E o mais assustador, Putin, que deveria liderar com força, não enriquece nem se beneficia dessa guerra. Pelo contrário, está vendo seu país afundar em caos e deterioração. Muitos dentro de Rússia, incluindo figuras de destaque na mídia, começam a questionar se essa liderança consegue realmente prestar atenção às necessidades do povo. Quem poderia imaginar que uma nação poderosa como a Rússia estaria à beira do colapso? As evidências são claras. A crise econômica, a perda de confiança no sistema judicial, o colapso do setor industrial e o aumento da pobreza estão mudando o rosto do país a cada dia. E com a guerra prolongada, essa transformação promete algo ainda mais sombrio. Quem será o próximo a pagar pelo erro de uma liderança que parece estar cegamente caminhando para o desastre? Nos últimos anos, a situação na Rússia se deteriorou drasticamente. A economia, antes robusta, foi destruída. Indústrias inteiras ruíram sob o peso da corrupção. As condições de vida se agravaram. Mais de 40% dos russos vivem à beira da pobreza. Como isso aconteceu? Ainda mais chocante é o fato de que, enquanto Putin promete força, a verdade é bem diferente. O sistema judicial, que deveria garantir justiça, está totalmente corrompido. Juízes nomeados pelo próprio presidente, ligados ao partido em que ele rejunta seus interesses, operam sem imparcialidade. Essa estrutura não condena críticos, mesmo aqueles que ousam desafiar o regime. A maioria da população não está contra a ideia de defender o país, mas contra a perda de controle sobre a própria nação. É uma guerra silenciosa contra a liberdade que se esconde atrás de um sistema judicial podre. E o que dizer da crise econômica? Os preços sobem desesperadamente. As pessoas sentem o peso da inflação a cada compra. Os russos se tornam mais pobres a cada dia. Como uma nação que há pouco tempo tinha orgulho de seus avanços caiu em desespero. Mais de 40% da população vive com dificuldades, lutando para sobreviver nas ruas. Os serviços essenciais como saúde estão à beira do colapso. Muitos estudantes antes focados em aprender, agora são forçados a treinar como médicos. Em regiões diferentes, até mesmo em áreas ocupadas, jovens sem experiência precisam cuidar de pacientes, desesperados por profissionais. Quem está por trás dessa transformação? Pessoas que não têm a verdadeira expertise, mas ocupam posições de poder por força de privilégios. Por outro lado, há quem até ligue o radar para as ações do governo, buscando entender a verdadeira direção do país. Um oficial de alta patente assegura que, apesar das aparências, a Rússia enfrentará uma desintegração total. Ele aponta que as forças armadas, que deveriam defender a soberania, estão completamente desmotivadas. Tudo isso indica uma crise sem precedentes. A Rússia, que há anos se apresentava forte e unida, agora caminha para o colapso. Putin, que muitos consideram um estrategista, talvez esteja ignorando os sinais de que seu próprio futuro está ameaçado. Mas o mais inquietante é a possibilidade de uma mudança radical. Será que o país consegue se recuperar? Ou essa queda será a própria ruína do gigante? No final, a pergunta permanece: até onde vai chegar essa guerra silenciosa? Quais segredos ainda estão escondidos nas sombras do Kremlin? E quem será o responsável por toda essa revolta que beira a rebelião? A resposta está mais perto do que imaginamos. Após meses de isolamento extremo, as áreas rurais da Rússia enfrentam uma crise sem precedentes. Jovens estudantes que deveriam estar focados nos estudos, agora são obrigados a treinar médicos e profissionais de saúde,
pois a escassez de especialistas é alarmante. A situação é desesperadora. Cerca de 16,5 mil rublos de aposentadoria ameaçam o futuro de milhões, causando dificuldades financeiras, fome e uma população cada vez mais vulnerável. Como tudo chegou a esse ponto? Que segredos os líderes russos escondem por trás de suas mentiras oficiais? Imagine o som abafado de passos apressados nas ruas vazias, o cheiro acre de alimentos escassos e o tato frio de moedas de cobre nas mãos. O que será que os cidadãos realmente pensam? A resposta é assustadora. Relatórios internos revelam que menos de 40% dos russos vivem confortavelmente. A desigualdade se aprofunda a cada dia, enquanto o governo insiste em uma narrativa falsa de estabilidade. Nesses bastidores, um general de alta patente surge como um fenômeno de resistência. Esse homem, uma das figuras militares mais influentes desde os tempos soviéticos, ajudou a construir o sistema de defesa do país em 1996. Sua experiência é vasta, liderou operações importantes e conhece de perto as fragilidades nacionais. Mas o que ele revela agora é chocante. Depois de 1.400 dias de uma operação militar que supera em duração o esforço patriótico contra os nazistas, ele afirma que tudo está desmoronando. Os sinais estão por toda parte: indústria destruída, educação em colapso e corrupção enraizada. Vamos entender o que realmente está por trás da narrativa oficial. O militar explica que a economia russa está no fundo do poço. A maior preocupação? A inflação crescente e a pobreza descontrolada. Pessoas comuns, de unhas sujas e mãos trêmulas, enfrentam dificuldades diárias, muitas sem acesso a cuidados de saúde básicos. Além disso, a população jovem está sendo forçada a treinar profissionais de saúde porque o sistema simplesmente não consegue mais sustentar-se. Mas há algo mais sombrio. Mesmo sem a guerra, a população já diminui devido à imigração e à mortalidade. Se uma invasão for definitivamente iniciada, mais de 1% da população russa será engolida pelo conflito, uma catástrofe que abalaria toda a nação. E Putin? Ele parece mais preocupado em manter sua própria imagem, enquanto as massas ardem em frustração. Este militar revela que o verdadeiro problema não é a força militar, mas a corrupção e o isolamento diplomático. Rússia, comparada a países como Coreia do Norte e Belarus, sofre para obter apoio verdadeiro. Recentemente foi exposto que o regime já movimentou cerca de 20 milhões de dólares provenientes da Coreia do Norte, recursos que financiam ações secretas, armas e até missões no exterior. E o que dizer da suposta parceria com a China? Essa relação, segundo o militar, é uma farsa criada por propaganda oficial. Putin afirma há anos que trabalha próximo ao gigante asiático, mas a realidade é diferente. Ele participou de um programa, onde tudo parecia perfeito na tela. Contudo, ao olhar mais de perto, fica claro que tudo não passa de uma encenação. O que essa história nos mostra é uma Rússia à beira do colapso. Seus líderes vivem em um mundo construído por mentiras e manipulações. Enquanto isso, o povo sofre em silêncio sem esperança. Como uma máquina tão poderosa pode estar se destruindo por dentro? Essas perguntas permanecem, enquanto o silêncio lá fora é interrompido apenas pelos passos largos de uma nação prestes a mudar. Vamos explorar uma das maiores dúvidas que pairam sobre o destino da Rússia. Você já se perguntou o que realmente há por trás da fachada do Kremlin? Por que os líderes russos parecem viver em um mundo à parte, distantes da realidade do povo? Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua visão do que está acontecendo no coração dessa nação. Imagine uma sala cheia de luzes fracas, onde uma figura poderosa responde perguntas em um programa controlado. Todos na sala parecem tranquilos, as câmeras capturam sorrisos treinados, mas há uma mentira pairando no ar. Os russos podem enviar perguntas, mas na verdade tudo é manipulado. As questões mais difíceis são transformadas em meras encenações. E enquanto isso, uma transmissão clandestina revela a verdade escondida. Será que estamos vendo apenas o que querem que vejamos? O que esse líder realmente pensa? Talvez ele esteja vivendo em seu próprio universo, imaginando um futuro sombrio para seu país. Sim, ele é responsável por tudo, vive num mundo de culto à personalidade. Mas a situação é mais grave do que parece. O próprio general, uma figura de peso na defesa russa, alerta para o colapso. Em documentos vazados em 2022, antes da invasão à Ucrânia, ele previa o desastre. A economia destruída, o sistema judicial corrompido, a educação em ruínas. Ele falou sobre como a população russa estava se tornando mais pobre a cada dia, com cerca de 40% vivendo na pobreza. Ou seja, enquanto o Kremlin finge estar no controle, o país se deteriora lentamente. E a estratégia militar? O general explica que a guerra não é apenas uma questão de armas ou avanços tecnológicos. É uma batalha por sobrevivência.
Ele lembra os antigos feitos soviéticos, mas hoje, as forças armadas russas estão longe de ser o que eram. Os planos de guerra, como os Yak-38 e Yak-141, já mostraram suas limitações. A força aérea perdeu sua capacidade de projetar poder, e a esperança de uma vitória rápida se desfaz. Enquanto isso, a questão econômica se aprofunda, a inflação sobe, os salários despencam, e o medo cresce entre os cidadãos. Você pensa que o mundo está ao lado da Rússia? Nada disso. O isolamento internacional é total. Países como a Coreia do Norte e Belarus são aliados apenas de nome. No entanto, práticas controversas continuam, como o envio de milhões de dólares a regimes aliados, alimentando o conflito e o caos. Então, como alguém tão isolado pode ainda manter alguma esperança? Será que essa visão de uma Rússia forte ainda tem justificação? Ou, na verdade, estamos assistindo ao ocaso de um império que tenta desesperadamente se agarrar ao poder? E no meio dessa crise, há a China. Muitos acreditam que ela é uma aliada poderosa, uma ponte de esperança. Mas a verdade? É uma mentira conveniente. O Kremlin usa essa narrativa para enganar o mundo. A China não é nossa aliada. É uma parceria superficial, uma montagem política. Pelo menos, é o que dizem os vazamentos internos e analistas críticos. A suposta aliança é frágil, baseada em interesses momentâneos, não em solidariedade verdadeira. O líder russo tenta convencer a todos de que há união, que há força. Mas as evidências mostram o contrário. Em um programa de perguntas e respostas, ele aparenta estar no controle. Mas a verdade é que seu império de mentiras está desmoronando. O mundo começa a perceber a manipulação, o engano, a fraqueza escondida atrás dos palácios de ouro e das microfones. A pergunta que fica é, até quando esse castelo de cartas resistirá? E o que será do futuro de uma Rússia abandonada por aliados e devastada por si própria? Fique atento, porque a história ainda está sendo escrita. E as próximas páginas podem revelar ainda mais segredos escondidos por trás da cortina de fumaça. Você já parou para pensar? O que realmente está acontecendo por trás das cortinas na Rússia? Um general de alta patente revela verdades chocantes. Ele aponta que Putin está enfrentando o mundo com uma fachada de força, mas por dentro tudo está desmoronando. Sua análise detalhada expõe uma crise silenciosa que ameaça a estrutura do poder russo. Prepare-se para uma jornada intensa através do coração do Kremlin, onde segredos podem tanto destruir quanto transformar uma nação poderosa. Imagine o som de passos tensos nos corredores ocultos, a respiração pesada de homens que carregam segredos de guerra. Cada palavra dita pelo general ressoa como um trovão de verdades veladas. Ele revela que o orgulho militar russo, uma vez invencível, agora sofre uma queda silenciosa, quase imperceptível, enquanto as forças se desmancham na linha de frente. Você consegue sentir a ansiedade enquanto ele descreve a realidade dos soldados nas trincheiras? Entre a fumaça de batalhas, há uma crise invisível, um colapso que pode mudar tudo. Este general veterano explica que o governo de Putin está em um estado de pressão constante, tentando esconder a desordem enquanto luta para manter a fachada de força. As falhas estratégicas, a deterioração econômica, tudo isso transforma a Rússia numa bomba relógio. Os soldados, os filhos do povo, estão sofrendo na linha de frente, enquanto a elite no Kremlin tenta desesperadamente manter a ilusão de poder. Mas qual será o preço de toda essa mentira? Cada dia que passa, mais perguntas ficam sem resposta, enquanto o entire sistema está à beira do colapso. Você já imaginou uma nação que, em vez de avançar, parece estar se autodestruindo por dentro? O militar revela que a própria base de poder de Putin está se desintegrando. Os lideranças de confiança desaparecem misteriosamente, enquanto os estrategistas vivem uma luta contínua contra uma crise que só aumenta. Como uma torre de cartas prestes a desabar, a Rússia está presa numa teia de corrupção, medo e falhas cumulativas. Como será o futuro dessa gigante que pode se apagar silenciosamente sem aviso prévio? O que vem depois de tudo isso? A experiência perdida, os segredos escondidos, e outro general desaparecendo. Quem poderia imaginar que na Rússia figuras tão importantes simplesmente sumiriam assim sem aviso? E o pior, os nossos próprios olhos não veem tudo. Uma história de traições, erros e segredos que ninguém quer revelar. Você se perguntaria, quem realmente está no controle? E o mais assustador, o que ainda está por vir? Prepare-se para uma jornada pelo lado obscuro do poder. Imagine o cenário, um general que passou mais de uma década defendendo a nação, aliançado ao ministro da Defesa. Um homem que devia proteger a Rússia. Mas tudo mudou quando ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Como um filme de terror, foi condenado a 13 anos de prisão, só que ninguém ouviu falar dele mais depois. Sumiu sem deixar rastros. E em menos de um mês,
outro nome na lista também desapareceu, enquanto a operação especial de Putin avançava. Por quê? Quem manda de verdade? E o que está escondido por trás das portas fechadas do Kremlin? A verdade assusta. Os altos mandantes sabem que seus aliados estão se saindo mal. O sistema está falhando. A economia está em ruínas. O petróleo fica cada vez mais caro. Os hospitais, os jovens, a alimentação, tudo deteriorando. Mesmo sem guerra aberta, a crise interna só piora. Os russos estão vendo seus direitos sumirem, suas vidas se tornarem cada vez mais difíceis. Quem realmente sofre? E quem lucra com isso? Você já sentiu o peso dessa realidade? Esse cheiro de corrupção que invade cada esquina? E enquanto isso, Putin continua sua narrativa de força e poder, apresentando uma imagem heroica na televisão. Mas a realidade é outra. Os especialistas militares alertam. O mais perigoso não é a guerra, mas o colapso total do país. A desintegração da própria Rússia. Pessoas próximas a Putin dizem que se a situação continuar assim, o fim está próximo. Que segredo está sendo escondido? Quais os planos que ninguém quer mostrar? O que acontecerá quando os pilares do regime começarem a ruir de verdade? Você está preparado para descobrir o que vem por aí? Essa história revela o verdadeiro rosto do poder, onde aliados desaparecem e segredos sufocam. Um cenário de conflito, traição, devastação. E um futuro incerto. Fique ligado. O que foi visto até aqui é apenas a ponta do iceberg. E o que ainda está por vir pode mudar tudo o que você pensa sobre este gigante adormecido chamado Rússia. Então, estará de cabeça erguida, ou será engolido pelos segredos que ninguém quer admitir? Essa é a verdadeira face do caos. Claro, aqui está a reescrita do seu texto seguindo todas as suas instruções. Narrativa emocional, reviravoltas, imagens vívidas, perguntas provocativas e estilo envolvente. Depois de anos de luta, o governo russo parece estar em caos total. A economia desmorona diante dos olhos, os soldados no fronte vêm sofrendo mais do que nunca, e o país inteiro parece afundar em uma névoa de incerteza e medo. Seu líder, Putin, tenta posar de forte, mas por dentro tudo está desmoronando. Você consegue imaginar a sensação de abandono, de algo que era forte se transformar em poeira? É essa a verdadeira realidade que poucos querem ver. A cada dia, as notícias mostram um país à beira do colapso. As histórias de soldados que voltam feridos, as famílias sem esperança, o sistema político mergulhado na corrupção mais profunda que se possa imaginar. Mas o mais chocante, quem está realmente puxando as cordas? Quem por trás das cortinas está planejando a destruição definitiva da Rússia? E será que Putin consegue esconder sua real condição? Ou há alguém ainda mais obscuro no pedaço? Imagine um general de alta patente, que já foi um dos principais arquitetos do fortalecimento militar soviético, agora vocalizando uma verdade que ninguém na televisão ousa repetir. Ele fala que o país está sendo destruído de dentro para fora, e sua voz ecoa como um tiro na noite silenciosa do Kremlin. Como pode um homem assim estar vivo para contar tudo isso? Porque ele ainda fala. Que segredos ele guarda sobre os bastidores do poder? E mais assustador, será que a narrativa oficial é só uma fachada? Enquanto a Rússia se encaminha para o seu próprio fim, e não para por aí. Entre as sombras há figuras que desaparecem misteriosamente, como se fossem deixadas de lado na história. Ex-líderes militares que conheceram os segredos mais sombrios do regime, estão sendo silenciados. E o que isso revela? Que o risco de uma guerra interna molda-se silenciosamente, enquanto o país tenta manter a fachada de força. Mas quem de fato possui o controle? E o que a próxima reviravolta irá revelar? Prepare-se, porque tudo isso é só uma fração do que está por vir. Uma revelação de um mundo onde o poder é uma ilusão, e a verdadeira batalha é travada nos bastidores. O que acontecerá quando os segredos mais perigosos forem expostos? Será que estamos mesmo vendo tudo ou há uma mentira maior escondida? A resposta pode te assustar e mudar tudo o que você pensa sobre essa nação. Quer saber a verdade por trás do Kremlin? Pense duas vezes. Dentro dessa história de manipulação, traição e um país à beira do abismo, uma última revelação está prestes a mudar tudo. E você estará preparado para descobrir? Porque no final, quem realmente controla o destino da Rússia pode estar muito mais perto do que você imagina. Está pronto para a última virada? O que virá após essa revelação surpreendente? A resposta vai te deixar sem ar, e pode reescrever toda a história. Se você quer continuar a desvendar os segredos mais obscuros, prepare-se. O futuro da Rússia está sendo decidido agora, e ninguém sabe ao certo quem realmente está no comando. Mas uma coisa é certa, a verdade pode ser mais chocante do que qualquer ficção. E ela está chegando, mais rápida do que você imagina. Você está pronto para enfrentar a verdade?